Olá, eu sou Poliana, sou nutricionista, eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas e hoje à tarde nós vamos conversar um pouquinho sobre abordagem nutricional na prevenção da lesão por pressão. Hoje pela manhã, a enfermeira Andressa conversou bastante sobre a palestra, uma continuidade, ela falou sobre o cuidado do paciente com a lesão. A lesão por pressão, eu já começo iniciando o que seria isso, né? Eu sou membro da comissão de pele daqui do CAM, e nós temos um manual de tratamento que ele está disponível na intranet, nós temos aqui no hospital, e nele a gente encontra o que seria a lesão por pressão. É uma ferida que vai atingir o tecido, podendo ser na epiderme, na derme, no tecido subcutâneo, podendo atingir o músculo, e tudo isso vai ser provocado por uma pressão, que pode ser por um cisalhamento ou por uma fricção. Trago também, como o nosso tema é sobre prevenção, não é possível prevenir 100%. Elas são evitáveis, sim, elas também são inaceitáveis. A gente precisa ter um olhar muito coletivo de cada profissional, tem que ter um cuidado da equipe, de cada profissional. Não é porque eu sou nutricionista que eu também não vou deixar de olhar. Quando eu chego no leito desse paciente, ou quando eu estou no ambulatório atendendo o meu paciente, eu consigo verificar, às vezes, um sofrimento na pele, algum sofrimento, alguma lesão, e a partir daquele momento eu entro em contato com um profissional, um enfermeiro, um técnico, qualquer pessoa que estiver por próximo, que faz parte da equipe, e a partir daquele momento já está iniciando um cuidado, porque o cuidado ele é de todos. Vamos ver aqui. Eu trago também esse artigo, que ele é de 2013, que mostra a prevalência das úlceras de pressão nos hospitais aqui do Brasil, que avaliaram cerca de 473 pessoas, conferiram com o estado nutricional e avaliaram o risco desses pacientes das lesões e avaliaram as lesões. Dessas 98% das lesões de estágio 2, os nossos pacientes, eles eram desnutridos. E a desnutrição, ela está muito relacionada com o processo inflamatório. Ela agrava as lesões, ela dá dificuldade no processo de cicatrização da pele, porque o colágeno, os fibroblastos, eles estão reduzidos. A Braskem, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Nutrição Enteral, ela traz temas muito interessantes. No ano passado, eles trouxeram uma campanha que era da Diga Não à Lesão por Desnutrição. Este ano coincidiu de trazer essa de cicatrização, e eles usam cada letrinha da palavra cicatrização como método mnemônico, e através de cada letra dessas, que eu destaco algumas, eles vão explicando e discutindo temas, trazendo material que vale muito a pena para quem tiver disponibilidade de assistir, de acompanhar. Eu destaquei o avaliar o estado nutricional, o traçar as metas nutricionais e hidratação, o reposicionar, o implementar protocolos de terapia nutricional, avaliar a necessidade de nutrientes específicos, o capacitar e conscientizar a equipes e familiares e pacientes, e a orientação da alta hospitalar. E aí vem aquela pergunta, né? Como que a gente vai fazer essa prevenção dessa lesão por pressão? Então, quanto antes a gente conseguir identificar alguém da equipe, conseguir informar, acionar o profissional, a gente já consegue entrar logo com uma terapia nutricional. Quando o paciente interna, hoje a Andressa até falou bastante sobre isso, sobre a escala de Braden, que avalia o risco desse paciente, né, dessa lesão. Então, a enfermagem ela já avaliou o risco. A partir dali, depois que começou a ter a lesão, já consegue se ver os estágios e identificar os estágios em que se encontra essa lesão. Então, com a nutrição, ela pode evitar este avanço desse estágio. Então, quanto antes a gente iniciar, quanto equipe, quanto todos os profissionais,
seja na atenção básica, seja onde for, a gente já consegue ter um avanço numa melhora desse paciente, do cuidado desse paciente. Lá na atenção básica, como que seria basicamente o atendimento, né? Poderia ser através de uma consulta ou através da visita domiciliar. Então, a gente consegue tentar coletar os dados antropométricos, que eu vou falar depois sobre cada item, tentar observar um recordatório alimentar, que é quando você consegue investigar, perguntar para o paciente como que ele faz as refeições, a alimentação, entrar com a orientação ou aconselhamento nutricional, e quando consegue ter o profissional nutricionista lá nessas unidades, quando existe esse profissional, consegue se encaminhar, mas quando não tem, a gente vai tentando criar alguma estratégia, que esse é um dos motivos que a gente também está conversando aqui, né? Que a gente vai conversar mais à frente, e continuar o monitoramento deste paciente. Já na internação, o atendimento, ele se resume basicamente à admissão, a uma triagem que vai ser realizada, a uma avaliação nutricional, um diagnóstico que o nutricionista, que é dele, que ele que vai conseguir realizar. A partir daí, ele vai fazer os cálculos das necessidades, depois ele vai entrar com a terapia nutricional, vai realizar o monitoramento até a alta hospitalar. Lembrando que a alta hospitalar, desses pacientes internados, a gente consegue fazer desde o início, a partir do momento que esse paciente já houve um primeiro atendimento, houve uma avaliação, a gente já consegue inserir cuidados, informações para os familiares, para que a gente consiga fazer uma alta bem eficaz, né, bem eficiente, que ele consiga ter todo um entendimento. E aí, agora vamos explicar sobre cada itemzinho daqueles ali que eu mostrei, que eu apresentei. A triagem nutricional, que a gente utiliza muito aqui no hospital, é a NRS 2002, que é uma ferramenta fácil, é uma ferramenta prática de se utilizar. O paciente foi admitido de 24 a 48 horas, a gente já tenta realizar. O que a gente precisa para executar? O IMC, que na atenção básica também consegue fazer, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, que eu vou mostrar. Perguntar se esse paciente ele conseguiu perder peso de forma não intencional, porque às vezes ele está querendo fazer dieta, ele está querendo perder peso, ele fez alguma... Mas às vezes ele está ganhando peso, porque ele tem algum edema, então a gente precisa detectar se houve mesmo uma perda de peso não intencional, então a gente também consegue fazer isso na atenção básica. A apetite dele, como é que ele está, se ele está conseguindo ter fome ou não, e o fator de estresse da doença, e a idade, que maior de 70 anos já é um risco, já apresenta já uma pontuação de 1 ponto dessa classificação. Então, aqui no hospital, a gente usa essa ferramenta dessa forma. A gente aplica a NRS, a gente vai pontuando, e quando o valor dá maior ou igual a 3, a gente percebe que esse paciente está com risco nutricional, aí a gente classifica, né? Opa, eu tenho que entrar com terapia nutricional porque me acendeu, né? Já classifiquei, me acendeu a luz, eu preciso dar uma atenção para esse paciente. Aquele que não deu risco, que conseguiu ter uma pontuação menor, a gente vai fazer essa reavaliação daqui a 7 dias. Reavalia novamente, porque pode ser que depois dê risco. A avaliação nutricional, a gente precisa realizar o recordatório. Então, quando chegamos lá na casa do paciente, foi feita uma visita domiciliar. Então, a gente começa a observar que tem muitos alimentos sobrando na casa dele, em volta do paciente. A gente começa a perceber que na outra visita ele começou a estar mais emagrecido, que ele não está muito bem, né? Que está diferente, que não está conseguindo deglutir. A gente vai identificando algumas coisas. O interessante é a gente mensurar o consumo dele, como que seria essa rotina dele, o que você consegue comer em um dia inteiro. Seja quando a gente atende no ambulatório, a gente consegue fazer isso com mais tempo. Nem sempre na internação a gente tem esse tempo, porque são muitos pacientes para a gente ver, e no interior, às vezes, é um profissional nutricionista, ou às vezes nem tem esse profissional.
Então, é interessante a gente tentar saber o que ele está consumindo. Então, eu acordei e comi isso. Comi um pão com café com leite, uma fruta, exemplo. E o próxima refeição, eu só fui comer 3 horas da tarde. Então, a gente precisa interferir, entender como que é essa rotina, até para a gente ter uma atuação melhor. Os dados antropométricos, peso e altura, são 2 instrumentos fáceis da gente, básico, a gente consegue utilizar. Mas nem sempre a gente consegue ter, porque o nosso paciente, ele pode, muitas vezes, ele é acamado. Então, quando ele está lá acamado, como é que eu vou conseguir descobrir a altura dele? Então, a gente vai criar outras estratégias. Então, por meio de uma fita métrica, deixar a cama bem, né, esticada, a gente consegue mensurar ou fazer uma envergadura, né, até o ponto do dedo médio. Então, a gente consegue, a partir dali, calcular, estimar a altura desse paciente. E aí, quando eu tenho os 2 dados, que é peso e altura, eu consigo jogar na fórmula e calcular o IMC. Mas nem sempre eu vou conseguir calcular, ter essas 2 informações. Mas se eu não tiver, a gente vai tentar criar uma estratégia de saber esse peso. Então, por exemplo, o IMC de eutrofia do paciente normal para o adulto vai de 18,5 a 24,5. Então, eu percebi que eu tenho uma pessoa que ele está muito emagrecido e eu consegui medir a altura dele lá, identifiquei que ele tem 1,65 m. Então, quanto que seria o peso dele? E aí, a gente joga no IMC mínimo, porque eu vou conseguir, como ele está emagrecido, eu vou colocar no IMC mínimo, porque se eu colocar no máximo, eu vou superestimar. Então, jogando no IMC mínimo, eu consigo fazer com que eu descubra o peso que ele deveria ter para ele ser o IMC mínimo. Então, aqui no nosso exemplo da pessoa de 50 anos, o peso teórico mínimo seria 50,3, porque a partir daí a gente consegue pensar em como calcular as necessidades, que a gente vai falar depois. Aqui no hospital, dependendo da situação, eu consigo também aferir, pegar dados, como circunferência do braço, circunferência da panturrilha. A da panturrilha, ela é muito, muito importante para o idoso, a gente já consegue perceber já o risco de desnutrição, é um ótimo indicativo. Também avaliamos os exames bioquímicos, que é onde a gente vai olhar os parâmetros nutricionais. E vamos fechar com todas essas informações que foi coletadas o nosso diagnóstico nutricional. Aí é o nutricionista, ele vai, através desses dados todos que ele coletou, e vai falar, não, esse paciente está em risco nutricional, ele está está desnutrido grave, teve uma alta percentual de perda de peso. E depois disso tudo, a gente vai conseguir criar agora os nossos cálculos de necessidades nutricionais para a gente pensar nessas metas que a gente vai ter que atingir. Então, a Braskem, naquele material que eles trouxeram, que eles disponibilizaram, ele trouxe essa tabelinha aí que mostra as necessidades nutricionais, tanto no risco de lesão por pressão, quanto na lesão por pressão já instalada. As calorias para ambas situações é a mesma, é 30 a 35 calorias por quilo de peso por dia. Então, em cima daquele peso que a gente colocou ali, que a gente achou, a gente vai, calcula e pronto. Já tem mais ou menos uma ideia da quantidade que a gente tem que fornecer para esse paciente. Também destaquei a questão de proteína. A proteína, quando o paciente está com risco de lesão por pressão, a gente coloca de 1,25 a 1,5. E quando ele já tem aquela lesão lá, por pressão já instalada, a gente já vai dar mais proteína para ele, que é de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia. Claro que a gente tem que lembrar dos nossos pacientes renais, que eles precisam ter uma avaliação ali, junto com a equipe, que a gente vai fazer, o que a gente vai priorizar. A hidratação, que são os líquidos, é recomendado 1 ml de líquido por quilocaloria por dia. E o suplemento nutricional oral, quando a gente vai lá, faz o recordatório, percebe que esse paciente não está conseguindo ingerir adequadamente, né, a quantidade, está vendo que não está conseguindo comer muito bem, a gente vai já insere já um suplemento para aqueles que têm condições. Então, a gente, aqui no hospital, por exemplo, a gente consegue já fazer isso. A gente coloca um suplemento nutricional hiperproteico.
Por quê? Porque eu tenho risco de lesão por pressão. Mas já no paciente que já tem uma lesão por pressão instalada, a gente já vai colocar um suplemento nutricional específico, um que vai facilitar mais esse processo de cicatrização, que vai ter arginina, que vai ter algumas vitaminas específicas. Mas se o nosso paciente, seja na visita domiciliar, ou em algum momento que a gente identificou lá no recordatório, que ele não consegue comer 60% de suas necessidades, né, mesmo antes, quando a gente tentou lá o suplemento, ou não conseguiu ter esse acesso, né, se ele não consegue atingir 60% das necessidades nutricionais, a gente vai sugerir uma conversa com a equipe sobre passar a sonda. A dietoterapia ela vai consistir em que a gente consiga garantir para esse paciente a recuperação ou até mesmo a manutenção do seu estado nutricional, mas o nosso foco é fazer com que esse processo de cicatrização ele seja otimizado. Então, quando a gente fala da hidratação, é muito importante perceber que os nossos pacientes são muito idosos e eles não conseguem beber muito líquido, às vezes nossos pacientes com sonda, também a gente não dá atenção devida para a quantidade necessária de líquido, né? E aí, eles precisam ter essa ingestão adequada. Então, como é que a gente faz? No ambulatório, eu costumo perguntar, você toma quantos copos de água? Eles falam, doutor, não consigo beber nada, 2 copos por dia. Então, a partir dali, eu já faço o cálculo, boto 30 ml por quilo de peso, que equivale a esse 1 ml de caloria por dia, que dá basicamente isso. E aí eu vejo o quanto que ele vai precisar e já falo, olha, nós vamos agora marcar a garrafinha, vai ser 2 garrafinhas dessa por dia, e você vai começar a prestar atenção. E a gente precisa ter essa atenção. Porque o nosso paciente, ele pode estar apresentando vômitos, diarreia, uma sudorese profusa, ele pode ter febre, a ferida dele pode estar altamente exudativa e o alto consumo de proteicos também requer o aumento das ofertas hídricas. Mas claro que existem algumas situações que a gente precisa monitorar essa água. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca congestiva, um paciente com edema pulmonar ou que tem alguma retenção de água. Então, a gente precisa conversar com a equipe e verificar. Agora, passei. Quais seriam as recomendações nutricionais? Então, trago de novo esse manual nosso aqui da comissão. Nele, a gente encontra alguns nutrientes que são específicos. Então, a gente tem as proteínas, que são aquelas de cadeias maiores, né? A glutamina e a arginina já são aminoácidos. Tanto as proteínas, a glutamina e a arginina, elas todas estão fazendo parte da questão da produção de colágeno. Então, todos eles vão promover o retardo da cicatrização, caso eles não existam na dieta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A proteína, a glutamina e a arginina, ela tem que fazer parte da alimentação, principalmente da lesão por pressão. Onde que a gente vai encontrar esses alimentos? Na carne, nos alimentos proteicos, carnes, ovos, leites, alguns suplementos também. Então, a glutamina, ela já é um combustível mais para os fibroblastos, lá das células epiteliais e dos leucócitos. A arginina, ela já tem um efeito vasodilatador. Ela faz com que esse fluxo sanguíneo seja aumentado, ela consegue levar mais nutrientes lá para dentro daquele tecido, mas ela tem que ser usada com cautela. Ela não é recomendada para o paciente com sepse ou que tenha risco de sepse devido a esse fluxo, esse aumento do fluxo sanguíneo, podendo causar até mesmo a isquemia do tecido. Os carboidratos, eles têm a função deles é fornecer energia. A gente vai encontrar nos cereais, nos milhos, nos trigos, nas raízes, nos tubérculos. Caso o consumo do carboidrato ele não seja adequado, o nosso organismo ele vai utilizar a proteína como fonte energética e não é o que a gente quer. A gente quer que a proteína ela tenha a função dela de construção para construir esse tecido.
Os lipídios também fazem parte de energia, então, a função deles de fornecer, eles também fornecem energia para o corpo, encontrados nas gorduras de forma geral, nas castanhas. E os micronutrientes, a recomendação de vitaminas e minerais é para seguir a recomendação da ingestão diária. Então, as vitaminas, a gente tem as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. As lipossolúveis, elas têm as funções antioxidantes, a gente consegue encontrar nos alimentos como fígado, damasco, melão, gema de ovo, castanhas, nozes. As vitaminas hidrossolúveis, elas reduzem a degradação do colágeno intracelular, elas estão mais relacionadas com a síntese de hemácias, com a imunidade celular, e elas também são cofatores lá do metabolismo do colágeno. Tá? Qual o problema? Pai, te levar lá. E as fontes alimentares são frutas cítricas, morango, goiaba, melão. Os minerais, como cobre, zinco e ferro, eles contribuem para a síntese de colágeno e a gente encontra nos alimentos como vísceras, aves, frutas secas, leite, derivados. Trago também uma sugestão para tentar ficar um pouco mais prático, como que deveria, através do ser mais ou menos a refeição de um dia. Então, eu trouxe como referência o Guia Alimentar da População Brasileira, que lá a gente consegue encontrar essas informações. Então, eu trouxe essas fotos aí, que a gente precisa ter cada grupo de alimento, um alimento proteico, alimentos com fibras, os carboidratos, tanto no café da manhã quanto no lanche. E, claro, que o guia, ele trouxe da população brasileira, então ele trouxe bem regionalizado. E a nossa dieta, ela tem que ser bem individualizada, ela vai ser avaliada para cada um, mas por isso que eu trouxe apenas como sugestão. O almoço e o jantar também, sempre tem que ter o alimento proteico, uma proteína vegetal, como uma carne, ovos, uma proteína animal, né, como carne, ovos, uma proteína vegetal como feijão, grão de bico, lentilha. Sempre metade do prato lá a gente coloca mais as saladas, coloca um cereal. E a mesma coisa como referência ao nosso guia. E aí, no caso, esse nosso paciente então vai ter um café da manhã, uma colação, um almoço, um café da tarde, um jantar, e aí ele vai fechar com um alimento proteico aqui na ceia ou no lanche noturno, com mingau ou um iogurte natural com aveia e fruta. Trago também essa opção dessa vitamina especial, porque, visto que nossos pacientes nem sempre têm condições de comprar suplementos, a gente consegue fornecer para eles uma dietinha, uma vitamina assim, artesanal. Então, a gente enriquece essas vitaminas com leite em pó, a gente consegue colocar albumina, que tem um custo melhor no mercado, a gente consegue colocar um óleo de girassol, uma aveia ou alguma farinha de cereal. Essa vitamina, ela é uma vitamina já hipercalórica e já hiperproteica, tá? Então, ela não é para ser dada para qualquer paciente, a gente não sai distribuindo assim, não. Então, aquele paciente que a gente visitou, que a gente identificou que não está conseguindo comer tão bem, que às vezes está conseguindo ter que reduzir, às vezes, a consistência dessa dieta, precisa de uma dieta líquida pastosa, uma pastosa, então a gente consegue colocar um alimento como este, uma opção. É fundamental que o profissional nutricionista ele esteja nas equipes, seja na atenção básica, seja nos hospitais ou na visita domiciliar. A gente sabe que isso nem sempre é possível, mas a gente sabe que é muito importante no momento da individualização desse atendimento, como que faz toda uma diferença, até mesmo para a prevenção, por quanto antes, para evitar até mesmo uma internação. A realização da avaliação nutricional, seja no início do tratamento, no acompanhamento e na reavaliação, todos os momentos, ela é muito importante ser realizada.
a importância de capacitar e conscientizar equipe familiar e paciente. Então, como eu falei, até para a gente dar alta hospitalar, desde o início a gente consegue já ir conversando com os familiares, a gente consegue ir conversando com os familiares, com os pacientes, né, com todo mundo que está envolvido no cuidado daquele paciente, e a gente já vai conscientizando para ter uma boa alta hospitalar. A importância da atenção básica no cuidado, quando o paciente ele chega para qualquer pessoa, qualquer profissional, todos eles são muito importantes para conseguir identificar e já conseguir fazer uma interferência, já iniciar este cuidado. E o cuidado das lesões, ele é interprofissional, ele é interdisciplinar. Muitas das vezes a gente atua tanto no hospital quanto no ambulatório, então muitas vezes a enfermagem já observa, está sempre ali com aquele cuidado com o paciente, então eles já observam lá que está sobrando os alimentos, ou identificam que não está comendo tanto, já nos aciona, já vem, e a gente vai dando ideias, a gente vai discutindo, e isso é muito importante. Eu finalizo querendo agradecer, agradecer toda a comissão, quero mostrar a nossa camisa, que cada mãozinha dessa é um profissional nosso, é um profissional da saúde, é um profissional da assistência, que está ali trabalhando no cuidado do paciente, e é isso que nós somos, é isso que a gente faz, a gente está aqui para isso mesmo, para trabalhar em prol do nosso paciente e prevenir lesões. Obrigada!